Olá, gente, bom dia, tudo bem? A gente estava esperando um pouquinho só para ver se entrava mais alguém. Gabi já é minha aluna, né? Gabriela Gomes. Agora eu não lembro a Lívia, Williana e Bruna. Vocês são de outras unidades? Como que é? Ah, eu tô sem vídeo. Agora que eu vi que eu tava sem vídeo. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Que eu perguntei para as meninas se elas são, né, se elas estão chegando agora, se elas já estudam no pré-absoluto. Enfim, não tive resposta. Oi, Aline. Eu já estudei com você o ano inteiro. Legal. Você era da unidade Pampulha, né? Aham. Liliana, legal. Bom, a unidade Pampulha está fazendo essa revisão. É uma aula aberta, gratuita, e aí as pessoas podem participar, né? Independente de serem matriculadas ou não. Então, a gente vai passar aí por tópicos que já foram vistos em sala de aula, para os alunos que são matriculados, mas a gente vai falar isso de forma mais objetiva, mais direta, mais simplificada, né? Então, no sentido de revisão mesmo. Eu separei alguns elementos para a gente fazer a discussão daquilo que eu acho que é mais importante, que é primordial para a elaboração da redação no Enem. A redação ela tem uma importância muito grande para a prova do Enem, porque ela compete com toda a prova fechada, com toda a prova objetiva, né? A gente tem todas as questões das 4 áreas do conhecimento. O Enem ele divide de uma forma um pouquinho diferente, então não é português, matemática, como costumava ser o vestibular tradicional. A gente vai ter a área de linguagens, e aí em linguagens vai entrar literatura, gramática, figuras de linguagem, interpretação de texto, entra tudo ali, né? A gente está falando de linguagens, ciências exatas, ciências da natureza. Então, é assim que é feita a divisão, porque o Enem ele está interessado aí no intercâmbio do conhecimento, na transversalidade do conhecimento. Então, não é só saber de matemática, é saber aplicar a matemática. Como que ela pode ser aplicada na sociedade, no cotidiano, na vida, né? A mesma coisa para as linguagens. Então, não é só saber gramática, é saber a importância da estrutura da língua, é saber a importância da estrutura de comunicação e por aí vai. E a redação, ela vai testar aí a capacidade de escrita, então, de conhecimentos gramaticais por parte desse participante, mas não só isso. Ela também vai ver essa banca, né? Também vai avaliar aí a capacidade de se colocar, a capacidade de se comunicar, de expressar as suas ideias. Escrever não é a mesma coisa que falar. E a escrita ela é extremamente importante no meio acadêmico, que é onde a gente quer chegar, né? A gente está prestando o Enem para entrar em uma universidade. Acredito que a maioria aí prioriza as universidades particulares, né? Perdão, federais, públicas.
E mesmo quem quer particular, é sempre interessante ter algum tipo de programa que financie. E o Enem, ele também ajuda nisso. Então, a gente vai ter a prova objetiva, que vale 1.000 pontos, e a prova discursiva, que é a redação, valendo também 1.000 pontos. E quando a gente pega lá os pesos, então, critérios de desempate, porque são milhões de candidatos, obviamente, muitas pessoas empatam. E aí existem critérios de desempate. O primeiro critério, a primeira prova com maior peso é a prova de redação, é a prova discursiva, que é onde o candidato vai mostrar a sua capacidade argumentativa, mostrar o seu posicionamento, a sua visão de mundo, como que ele se coloca na sociedade, né? Que tipo de sujeito social ele é e se apresenta, como ele se apresenta. E também a aplicação da comunicação, desse código chamado linguagem escrita. Então, para o Enem importa e é fundamental que esse candidato ele saiba escrever, ele saiba se colocar. Mas a redação do Enem, ela é um pouquinho diferente do que a gente aprende no ensino regular, porque os critérios avaliativos não são exatamente os mesmos que a gente aprende. Então, a gente vai aprender lá na escola que é importante dividir os parágrafos, que todo início do parágrafo tem um recuo, que é importante haver início, desenvolvimento e conclusão. A gente aprende a questão dos elementos coesivos, né? As conjunções, os conectivos, mas existem critérios que vão além disso para o Enem. Por exemplo, é fundamental que a redação de vocês ela tenha presente uma tese. O que seria essa tal de tese? Porque a gente não aprende isso na escola, mas isso cai no Enem. Então, como que a gente vai entender qual é a nossa tese? Como que a gente vai colocar essa tese no nosso texto, né? A proposta de intervenção, a mesma coisa, competência 5. Isso não cai em outros vestibulares, isso não é obrigatório em outros vestibulares. Nós não aprendemos isso como critério para a construção de um texto dissertativo argumentativo na escola. Mas o Enem, ele cobra uma proposta de intervenção. Então, a gente precisa entender o que é essa proposta de intervenção para que a gente consiga atender esse critério avaliativo, né? Bom, como que funciona a pontuação? O INEP, ele treina os corretores para que eles avaliem a redação da perspectiva de 5 competências. A competência 1, ela diz respeito das questões gramaticais. Então, a sua capacidade de elaborar ideias que correspondam às normas cultas da língua portuguesa. Então, a sua capacidade de se comunicar, de escrever, de se expressar por meio da língua escrita, tá? Então, quando a gente fala de norma culta, isso não significa um falar difícil, um falar de forma rebuscada. É possível atender a norma culta falando de forma simples e objetiva. Então, evitar palavras extremamente rebuscadas, né? Odiernamente, para dizer hoje em dia. A gente pode falar hoje em dia, não tem problema, né? É claro que, se você tem segurança para utilizar um vocabulário que seja um vocabulário não tão usual, que seja um vocabulário extremamente restrito à formalidade, tá tudo bem. Você não vai perder pontos por isso. Mas quando você comete erros primários na sua redação, por exemplo, colocação de vírgula entre sujeito e predicado, troca de letras de mesmo som, como S, Z, C, C cedilha, 2 S,
e você utiliza um vocabulário mais rebuscado, isso pode gerar algum nível de má impressão. Então, que você quer impressionar pelo vocabulário. E não é isso que é avaliado necessariamente na competência 1. O que vai ser avaliado na competência 1? Ortografia. Então, se você está escrevendo as letras corretas, colocando as acentuações aonde elas são necessárias, a utilização da vírgula, do ponto final, né, das pontuações no geral. Então, isso vai ser avaliado. A presença de não oralidade, de não coloquialismos. Então, língua formal. Isso também vai ser avaliado pela competência 1. A competência 2, ela já diz respeito à compreensão do candidato em relação ao comando. Então, todo ano existe um comando para o Enem, para a redação do Enem. Ano passado foi democratização do acesso ao cinema. Ano retrasado foi 2018, né? Ano passado, 2020, não teve Enem. Foi manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados nas redes. Então, esse comando é o que vai ditar sobre o que a sua redação vai falar, sobre quais elementos precisam ser tratados. E compreender essa redação é fundamental, compreender esse comando. Porque você só vai atender corretamente ao comando se você compreende completamente esse comando. Então, deixa eu compartilhar aqui, que eu quero mostrar para vocês alguns comandos. A gente pega o comando e tem uma estruturazinha que eu sempre ensino para os meus alunos, então quem é meu aluno já está acostumado com isso, que é fundamental que a gente faça para compreender o comando, para conseguir elaborar uma tese e uma argumentação que atenda a esse comando. Todo mundo está vendo minha tela? Sim? Sim. Tá bom. Bom, essas são as propostas que eu passei para os meus alunos ao longo do ano. E tem lá, ela atende ao formato utilizado pelo Enem nos últimos anos, para colocação da proposta, né? Então, vem lá, o comando, ele vem dessa forma. Aqui tem a logo do pré-absoluto, mas no caso do Enem já começaria por aqui, instrução para a redação, né? E nos últimos 8 anos, se não me engano, as instruções foram as mesmas, que são essas aqui. Vamos ver se esse ano vai mudar alguma coisa. Então, rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Isso significa que não pode haver na folha definitiva nada que caracterize um rascunho. Rabisco, rasuras, escrita fora da caixa de texto, isso não é bem-vindo. Isso não vai ser permitido e vai ser penalizado, né? O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Então, tem uma caixa de texto dentro da folha de redação. Por que isso acontece? Porque o corretor, ele não vai ter a identificação do candidato. Ele recebe apenas a caixa de texto, que está vinculada a um código de barras. Esse código de barras vincula a identidade do candidato, mas o corretor ele não pode ter acesso para evitar fraude.
Então, tem todas essas instruções na folha de redação, tem aonde você assina, a assinatura tem que ser no local apropriado, não pode ser fora do local, para que não haja essa identificação. Se você escrever fora dessa caixa de texto, isso não vai chegar para o corretor, porque é enviado para ele apenas a caixa de texto, tá? A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questão terá o número de linhas copiados desconsiderado para efeito de correção. Então, não pode copiar nada dos textos motivadores, sequer da prova. Agora, existem exceções, que são dados. Então, números você pode copiar, tanto dos textos motivadores quanto do caderno de questões. Apareceu um dado, você vai utilizar esse dado, 30% da população brasileira não possui escolaridade completa. Você vai utilizar esse dado, vai colocar a devida fonte. Dado, tá tudo bem, pode utilizar, não tem problema. Fora isso, nada pode ser utilizado, isso vai ser desconsiderado. Nossa, mas será que o corretor ele tem essa cabeça assim de lembrar, né, tudo que está na prova? Existem programas que auxiliam nisso, existem aplicativos que auxiliam nisso, em identificar cópias, tá? Existem programas com um algoritmo voltado para essa programação, de identificar plágio. E a sua redação, ela passa por isso. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. A sua redação sequer ela é corrigida, se ela tem menos de 8 linhas. Então, de 0 até 7 linhas, ela simplesmente é zerada. Ela não vai ser corrigida, ela só é corrigida a partir de 8 linhas. A redação que fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo também será zerada. E aí a gente precisa ter plena atenção ao que é o tema, a esse comando, para que a gente consiga entender e atender. Por exemplo, no ano passado, em 2018, teve lá manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados na internet. E boa parte dos candidatos falaram sobre fake news. Isso não atende ao comando. O comando não era sobre isso. Se o candidato ele não fala sobre a manipulação do comportamento do usuário, se ele falar sobre fake news, na perspectiva da manipulação do comportamento, ele vai ser penalizado, mas essa redação não vai zerada. Agora, se ele fala apenas de fake news e fala, por exemplo, das eleições, porque foi o ano das eleições, né? E foi um ano que teve essa questão das fake news, estava em alta, estava em voga. Então, teve muito candidato que falou disso. Zerou. Não era para falar de eleição. Então, precisa ter muito cuidado com esse comando. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. Isso entrou em vigor a partir de 2015 ou 16, não me engano. Não, 12 ou 13, a partir de 2012 ou 2013. Porque não existia uma regra específica para isso e alguns candidatos, para preencher linha, para preencher espaço, colocavam letra de música, hino de time, receita de bolo, receita de miojo. Como não havia nenhuma regra específica para isso, o corretor ele simplesmente desconsiderava aquelas linhas. A partir de 2012 ou 2013, se não me engano, isso passou a zerar a redação. Então, esses são os critérios de receber nota 0. A proposta de redação ela vai vir dessa forma, com textos chamados textos motivadores. No geral, via de regra, até hoje, todos os Enems, absolutamente todos, haviam os textos e havia pelo menos uma charge, uma tirinha, um cartoon ou um
gráfico. Então, vai ter, para além da linguagem escrita, da linguagem verbal, algum tipo de linguagem visual, que também deve ser interpretada. Então, tem os textos motivadores, vai ter a presença de uma charge, dificilmente, nesse caso aqui dessa proposta que eu elaborei, tinha a charge e um gráfico, e vem a proposta de redação. Esse textinho também, há muitos anos ele é fixo, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Esse foi o comando desse ano. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, o que eu falava aí sobre a presença da tese diz respeito a isso. O que é a tese? A tese é o seu posicionamento diante do comando que foi proposto. Então, nesse caso, a fome e seus impactos no contexto brasileiro. Esse é o meu comando. É sobre isso que eu tenho que falar. O que eu tenho que pensar na hora de elaborar a minha tese, a minha argumentação? Cada palavrinha que está nesse comando, ela foi escolhida de forma estratégica. Essa equipe do INEP, voltada para a elaboração da prova discursiva, ela ficou meses para elaborar essa frasezinha aqui. Então, cada palavrinha que está aqui, ela é importante, ela é fundamental. Eu preciso ter muito cuidado, carinho e atenção quando eu olho para esse comando, para que eu entenda que eu tenho que falar sobre absolutamente todas as palavras que estão aqui. Então, de uma forma muito geral, eu vou falar sobre a fome no meu texto. É sobre a fome. No momento em que eu estou pensando no meu texto, eu vou pensar nessa palavrinha, fome. Eu posso pensar em desnutrição, é a falta de uma alimentação correta. Eu posso pensar em condições mínimas, condições básicas de sobrevivência que não são atendidas, né? O comer é um mínimo para se estar vivo. Né? Fome passa por isso. Eu também posso pensar em desigualdade social, né? Quando a gente pensa num país que tem a presença da fome, é um país que falhou politicamente falando, socialmente falando, que não conseguiu atender a essas classes que passam por esse tipo de necessidade. Ou eu posso pensar também numa sociedade que não cultiva o próprio alimento e que pode passar por uma escassez aí, né? Fome. Mas esse comando ele também está falando sobre impactos. O que significa impactos? Consequências. O que a fome causa? Então, esse é um texto que tem que falar sobre as consequências, o que a fome causa na sociedade brasileira, porque está aqui no meu comando também, no contexto brasileiro. Então, cada palavrinha dessa, ela é importante. Eu tenho de forma mais geral a questão da fome, e aí o comando ele sempre faz um esquema de afunilamento. Eu tenho algo mais geral e eu vou recortando até chegar no ponto em que eu desejo que esse candidato se posicione. Nesse caso, eu, Aline, que elaborei a proposta, eu desejava que o aluno ele falasse sobre as consequências que a fome traz para o contexto social brasileiro. O que será que a fome traz? A fome ela pode trazer, por exemplo, trabalho infantil, porque as famílias que sequer conseguem se alimentar devidamente, ela vai recorrer a todo e qualquer tipo de mão de obra remunerada que ela possa. Então, pode gerar trabalho infantil, pode gerar desnutrição, pode gerar uma baixa expectativa de vida, pode gerar doenças,
Então, vou pensar aí na anemia, desnutrição, acho que também é uma doença, né? Eu posso pensar aí em doenças relacionadas à desnutrição, né? Como anemia é uma delas, que é a falta de hemácia, se eu não me engano, no sangue, uma baixa de hemácias. Mas eu também posso pensar aí no nível mais grave em doenças como leucemia, em que chega num ponto em que vai ter uma dificuldade da criação de plaquetas no sangue. Isso que eu estou fazendo agora, de pensar nessas consequências, começa a entrar no que é a competência 3. Então, eu estava falando até agora da tese, que diz respeito à competência 2, né? A tese, a competência 2 é interpretar o comando. A competência 3 é organizar, selecionar de forma correta e coerente fatos, dados e opiniões em prol da defesa do seu ponto de vista. Então, a elaboração da tese, ela também pega um pouquinho da competência 3, mas aí vai entrar um outro fator, que é o repertório sociocultural, que é eu pensar naquilo que eu tenho de carga de conhecimento anterior ao momento da prova sobre aquele assunto. Então, o que eu tenho de carga de conhecimento sobre fome? São essas questões que eu estou colocando. O que causa fome? O que a fome causa? Quais são as consequências disso para a sociedade? Por que ela é causada? De onde que ela vem? O que mantém essa fome? Tudo isso vai me ajudar na elaboração do meu posicionamento ao longo da prova, tá? Então, é um momento crucial da elaboração do seu texto. Compreender o comando. Eu sempre passo para os meus alunos um esqueminha que eu chamo de estudo de caso ou estudo de comando, que é o aluno ler o comando e identificar 3 partes nesse comando: assunto, tema ou eixo temático e recorte. Então, na hora que você pegar a sua prova de redação, você vai olhar para o comando e no seu rascunho você vai escrever assunto, eixo temático, recorte. Porque nos últimos 15 anos o Enem fez a sua proposta, fez o seu comando com essa estrutura interna, um assunto mais geral que vai se afunilando até chegar no ponto que é esperado do candidato. Então, nesse caso aqui, o que seria o assunto desse comando? O que é a palavra? No geral, o assunto é uma palavra, aquilo que é mais geral. O que seria o assunto desse comando? Fome, exatamente, tá? Então, esse é o assunto geral desse comando. O que seria o eixo temático? O tema. Então, já é um recorte. O assunto, ele sempre entra no tema. Então, se o assunto é fome, o eixo temático vai ser fome mais alguma coisa. O que seria, nesse caso, o tema? O eixo temático? A fome e seus impactos. Lembrando que impacto é consequência. Então, à medida que eu vou elaborando esse estudo de caso, esse estudo de comando, eu já vou afunilando também na minha cabeça, no meu planejamento, aquilo que eu vou escrever. Então, consequências. Esse é o momento que eu vou fazer uma chuva de ideias e vou pensar aí em todas as consequências que a fome pode trazer. E existe um recorte. Então, é pensar nos impactos da fome no contexto brasileiro. Esse é o recorte desse comando.
no contexto brasileiro. Então, quando eu penso no contexto brasileiro e na fome, Aline, eu colocaria aí na minha chuva de ideias a questão da desigualdade social, a questão da ineficiência das ações governamentais, a questão da concentração de renda, a questão do agronegócio. Então, muitas vezes está mais interessado no lucro do que na nutrição efetiva da população. Vou pensar nesses processos. Tá? Tranquilo? Estudo de caso, estudo de comando. Toda vez que pegar o comando, então daqui até o dia da prova, quem não fez isso ainda vai passar a fazer isso. Se vai estudar, se vai olhar, se vai fazer uma prova, vai olhar para o comando e vai tentar elaborar esse estudo de comando. Então, aqui outra proposta. A parte inicial igual ao que vem nos últimos anos, os textos motivadores, e aqui a proposta de redação. Comando, a importância da ciência para a sociedade brasileira. Nesse comando, o que é o assunto? O que é mais geral? Ciência. O que é o eixo temático? O que é funila? Isso mesmo, Gabi, a importância da ciência. E como recorte, sociedade brasileira. Por que eu elaborei dessa forma? Vocês vão ver que tem mais duas propostas aqui para a gente dar uma olhada. Vocês vão ver que todas eu elaboro de alguma forma, colocando aí sociedade brasileira. Porque nos últimos anos caiu assim. Pode mudar? Pode. Não há nenhuma garantia que vai seguir dessa forma. Não há nenhuma regra para isso. Inclusive, até hoje, o Enem não soltou o manual do candidato, que é um manual importantíssimo para a compreensão daquilo que é esperado na prova, né? No texto, na construção textual. Então, não sei, não sabemos exatamente se vai seguir da mesma forma, mas por via das dúvidas, esse ano a gente estudou nessa perspectiva de como foi nos últimos 15 anos. O contexto brasileiro quase sempre ele entra como recorte. Aqui, outra proposta. As instruções, os textos motivadores e o meu comando. A importância da cultura popular para a construção da identidade do povo brasileiro. Um pouquinho mais complexa, né? Quando fala importância da cultura popular para a construção da identidade do povo brasileiro. Aqui eu já vou ter como assunto, como mais geral, uma palavra que é a palavra cultura. Quando eu pego o eixo temático, que eu estou afunilando, eu estou falando de cultura popular. Se eu penso em cultura popular, eu estou pensando que é o contrário de cultura erudita. Eu estou pensando de uma cultura que é feita por e para as classes populares. Então, entra aí, por exemplo, folclore. Entra todas essas questões. Entra folia de reis, congado. Mas também pode entrar o funk. Pode entrar axé. Pode entrar todas essas questões aí com cultura popular. E no recorte, eu quero saber a importância desse tipo de cultura para a construção da identidade do povo brasileiro. Uma outra questão que é extremamente importante, quando eu pego aí o meu comando, é entender que há informações que são subentendidas, ou seja, informações que eu não posso negar quando eu vou escrever o meu texto. No caso desse comando,
eu não posso negar que a cultura popular é importante para a construção da identidade do povo brasileiro. Então, eu tenho que escrever sobre essa perspectiva. Aquele candidato que vai escolher falar mal do funk. Ele pode falar mal do funk? Ele pode falar mal do funk. Desde que ele consiga argumentar devidamente seu posicionamento. Mas já é um posicionamento um pouquinho mais arriscado. Ou um pouquinho mais difícil de ser defendido nas 30 linhas que são dispostas, que estão disponíveis, né, para a construção do nosso texto. Porque está subentendido nesse comando que há uma importância. Não tem uma interrogação aqui no final do meu comando. É uma afirmação. Então, é preciso muita atenção e cuidado. E esse momento é crucial. E aqui, por último, textos motivadores. E aí a gente tem aqui a importância da garantia dos direitos indígenas na composição cultural brasileira. Como assim? Esse é um texto que vai falar sobre direitos. Esse é o assunto. Isso é mais geral. Mas não é qualquer tipo de direito. São os direitos indígenas. Isso significa que seria extremamente interessante que eu, candidato, que estou prestando o Enem, entenda um mínimo sobre direitos indígenas. Quais são os direitos indígenas? São os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros ou não? São diferentes. O que eles têm? E eu quero saber por que é importante garantir esses direitos para a composição cultural brasileira. E o que é cultura? A gente pode pensar que a cultura é a música, o entretenimento, mas cultura também diz respeito dos costumes de um povo. Por exemplo, nós temos o costume de comer mandioca. Isso é uma tradição indígena. Isso não é uma tradição europeia, africana. É uma tradição indígena. O milho, os adornos, brinco, isso é muito indígena. Então, é nesse sentido que esse comando espera do candidato. Ele espera que traga essas questões. Tranquilo sobre interpretação de comando, gente? Sim? Muito bem. Então tá, então a gente passou aí pela competência 1, a competência 2, a competência 3, a gente iniciou pensando nisso aqui, então é aqui que entra o repertório sociocultural, é aqui que entra o conhecimento que o candidato tem antes do texto sobre vida. O repertório sociocultural, ele não é necessariamente um conhecimento acadêmico. O repertório sociocultural, ele diz respeito dos livros que você leu, dos filmes que você viu, das séries que você acompanhou, da revistinha em quadrinhos que você leu, da novela na televisão. Repertório sociocultural é conhecimento de vida. E ele diz respeito de uma capacidade que é muito esperada e valorizada pelo Enem, que o candidato tem de aplicar os seus conhecimentos. Então, quando a gente pensa aí no processo avaliativo do INEP, até então, o INEP está regido pelo que é chamado de BNCC. Deixa eu abrir o Word aqui, que agora eu quero escrever. Então, é isso aqui.
O INEP diz respeito, ele está regido, o Enem, ele está regido pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? É um grupo de diretrizes que fazem parte de uma lei estabelecida pelo Ministério da Educação e da Cultura, o MEC, que vai trazer o que a escola tem que trabalhar. Essas diretrizes, elas dizem respeito a competências e habilidades. O que é a competência? É aquilo que a escola tem que ensinar enquanto conteúdo. Então, no primeiro ano do ensino médio, a escola obrigatoriamente tem que ensinar em língua portuguesa sobre período, composto, subordinado e coordenado. Isso é conteúdo. Mas a escola também tem que ensinar habilidade como construção do discurso. Então, além de passar lá no quadro toda a matéria e dar exercício, eu vou dar um texto para que para que o aluno encontre nesse texto, identifique nesse texto aonde estão as orações subordinadas, porque isso vai ajudar ele a aplicar no próprio discurso. Para além de dar um texto em que ele identifique, eu vou pedir que ele construa um texto identificando períodos compostos por subordinação e por coordenação. Além de pedir que ele identifique, de pedir que ele construa, eu vou passar um filme. E esse filme, ele tem um discurso que utiliza muito o período composto por subordinação e por coordenação. Mesmo que eu não peça a esse candidato para identificar, mas que ele perceba isso sendo utilizado no dia a dia. Então, o que é a competência e a habilidade? A competência, ela diz respeito sobre sobre a qualidade da minha aprendizagem. O quanto eu consegui aprender. O quanto eu consegui captar, compreender aquele conhecimento. A habilidade já diz respeito da minha capacidade de aplicação desse conhecimento. Então, quando eu falo de repertório sociocultural, que vai ser avaliado aí na minha competência 3, eu estou falando sobre a capacidade de pegar a série que eu vi, Black Mirror. Eu vou pegar essa série e eu consigo aplicar um exemplo dessa série na discussão que eu estou fazendo. Eu possuo essa habilidade. É um princípio que o MEC possui até hoje de dizer que conhecimento ele passa pela base curricular, mas ele também pode ser adquirido de outras vias. Se eu consigo desenvolver no aluno a habilidade, esse aluno ele vai conseguir absorver conhecimento por outras vias que não só o livro, que não só as aulas. Ele consegue absorver, aplicar e conectar conhecimentos de áreas diferentes por meio da vida, do jornal, da revista, do podcast, do Instagram. Então, o que eu posso utilizar como repertório sociocultural? Tudo. Tudo. Desde que seja produtivo, ou seja, desde que seja diretamente relacionado com o que está sendo pedido nesse comando. Tudo. Tá? Eu posso utilizar a Bíblia? Pode. Não tem problema. Desde que você não esteja fazendo uma pregação religiosa. Desde que o seu discurso não seja um discurso que não seja argumentativo. Pode, não tem problema.
O que vai ser avaliado? A sua competência e a sua habilidade, conforme é na BNCC, que rege hoje a grade curricular do nosso ensino regular, que vai aí do ensino fundamental 1, lá da primeira série, até o 9º ano, que é o ensino fundamental 2, e ensino médio, tá? Então, é fundamental saber disso. Competência 4. Competência 4, ela diz respeito à coesão textual. O que é coesão textual? É eu conseguir articular de forma adequada, coesa, as partes do meu texto, para que assim eu tenha uma progressão textual. Quando eu tenho uma boa coesão textual, o meu texto ele não fica fragmentado. Eu percebo a divisão dos parágrafos, mas tem uma quebra no discurso, na leitura. Eu não percebo um rompimento, um abismo entre os parágrafos. Um vai dando continuidade no outro, eles encaixam, eles se articulam. A leitura é fluida. O que permite isso? A coesão textual, a utilização de conectivos. E aí, é fundamental que utilizemos o que é chamado parágrafo padrão. O que é o parágrafo padrão? É a construção de parágrafos que possuem 3 períodos. Por que 3? Porque eu vou fazer de cada parágrafo uma unidade textual. Então, eu vou ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão para cada parágrafo. Como assim uma unidade textual? Lá no latim, o português, ele foi originado de uma língua materna chamada latim. Essa língua latina, que não existe mais hoje, ela deu origem a várias línguas. O espanhol é latino, o italiano é latino, o francês é latino, o português é latino. Tanto que a gente vê uma estrutura aí no idioma, às vezes, muito parecida. Então, isso vem do latim. E quando a gente estuda a etimologia, a origem das palavras, a gente vai ver que texto, em latim, significava tecido. O tecido naquela época, ele não era feito sinteticamente, industrializado como ele é feito hoje. Ele era artesanal, manual. Então, era tecido fio a fio, esses fios entrelaçados, e isso compunha o tecido. Não é à toa que texto, no sentido que conhecemos hoje, vem de tecido. Existe uma estrutura interna no texto que permite com que eu tenha depois o tecido, aquela peça pronta. Então, cada frase do meu texto ela tem que ter sentido. Cada período tem que ter sentido. Cada parágrafo tem que ter sentido. E, por final, a combinação dessas partes dá o sentido maior, que é o meu texto. Então, quando eu penso na coesão textual, existe uma regra primordial que é: eu vou colocar um conectivo a cada ponto final. Sempre. Precisa necessariamente ser logo depois do início do ponto final? Não. Mas tem que ter. Então, escrevi um período, coloquei um ponto final, eu tenho que entender que eu preciso articular o próximo período de alguma forma com o anterior, para que assim eu vá construindo a trama do meu tecido. Texto. Iniciei um novo parágrafo, conectivo. Além disso, dessa forma, sendo assim, conclui-se, portanto, que conectar, coesão textual. E aí, o período é o espaço compreendido entre o início,
até o próximo final. Isso é período. Quando eu penso em período, é quando eu coincido oração com frase. Alguém sabe a definição de frase? O que significa frase? A frase é uma construção textual que possui sentido completo. Bom dia é uma frase. Ai é uma frase. Eu estou muito bem é uma frase. Hoje acordei com muita disposição para estudar e vou treinar redação após ter uma aula de revisão com a professora Aline. Isso também é uma frase. Sentido completo, ok? Oração já é a estrutura textual construída em torno de um verbo. Quando a gente faz análise sintática, a gente vai ver lá que o verbo ele é um dos principais elementos da minha construção. A oração, ela só existe quando há verbo. E quando eu coincido uma frase e uma oração, eu tenho o chamado período. Então, eu posso ter mais de uma oração, que é chamado de período composto. Quando eu estou falando de parágrafo padrão, eu estou falando que eu quero sentidos completos com a presença de verbos para cada período. E eu vou construir 3 períodos. Então, o meu parágrafo, ele precisa possuir pelo menos 3 pontos finais. Eu preciso trazer esses pontos finais e conectar com o que foi dito anteriormente, com um elemento coesivo. Isso é fundamental. Essa é a competência 4. Ok? E eu também vou ter a competência 5, que é a proposta de intervenção. E aí é importante a gente perceber que não é proposta de solução, é proposta de intervenção. Então, eu tenho que pensar em algo que intervenha no problema. Eu tenho que pensar em algo que traga aí uma proposta que procure modificar a situação. Qual que é a diferença entre solução e intervenção? A solução, ela obrigatoriamente tem que resolver, solucionar. A intervenção, ela quer solucionar, mas ela entende que é um processo. Então, quando a gente pensa no Enem, na grande, gigantesca maioria das vezes, para não falar todas as vezes, em que houve a redação, o que era discutido naquela redação eram problemas sociais complexos. Problemas que às vezes duram mais de 500 anos. Como que eu vou resolver um problema social que leva séculos num país em um parágrafo? Tem tese de doutorado que não resolve, um parágrafo vai resolver? Não precisa resolver, solucionar, mas que intervenha, que traga essa intervenção, que procure mudar o curso daquela questão social, que procure trazer algo que modifique a lógica que tem levado à existência desse problema. Tá? Então, a gente falou aí das 5 competências,
Competência 1, vale 200 pontos. Competência 2, vale 200 pontos. Competência 3, vale 200 pontos. A competência 4, vale 200 pontos. E a mesma coisa para a competência 5. Totalizando 1000 pontos. Que é o valor final da minha redação, da minha prova dissertativa do Enem. De novo, esse é o mesmo valor da minha prova discursiva. Eu tenho 180 questões competindo com um texto de 30 linhas. Então, a importância da redação é muito grande no Enem. É importante ter um cuidado, uma atenção. Na próxima aula, eu vou falar de alguns macetezinhos do que fazer para tentar valorizar um pouco mais essa redação. Qual a ordem fazer a prova, né? As atenções que é preciso na elaboração dessa prova, para a gente entender que dá para valorizar um pouco mais o nosso texto. E há formas de elaboração desse texto que vão ajudar a valorizar mais ou que vão nos auxiliar na construção dessa escrita, tá? Então, outra coisa que eu quero falar, que não vai dar tempo de falar hoje, é sobre, eu posso priorizar alguma dessas competências? Eu aconselho que sim. Existem algumas competências aqui que vão ajudar a valorizar um pouco mais o seu texto, porque são mais fáceis de ser atendidas. Então, eu vou priorizar, eu vou dar mais atenção para essa competência para garantir os meus 200 pontos, tá? Meninas, obrigada pela presença de vocês. Na próxima aula, a gente continua com as questões aí. Se eu não me engano, é amanhã, a próxima aula, mesmo horário. Mas aí confirmem com a Raquel certinho. E aí a gente vai seguir nesse esquema, assim. Se tiver alguma dúvida em específico, professora, eu tenho muita dúvida com isso. Pode trazer também para a gente discutir, tá? A gente vai ter mais 3 aulas que a gente vai conseguir discutir um pouquinho nessa perspectiva mais revisão, né? Não dá para aprofundar tanto, mas a gente consegue ver, tá bem? Bom dia para vocês. Um beijo por nada. Um beijo para vocês. Obrigada. Obrigada pela presença, tá?